Eu gostaria só de agradecer a Vossa Excelência, senador Renan Calheiros. Estivemos reunidos no início da tarde no gabinete da presidência do Senado, o governador do estado do Pará, governador Simão Jatene, governador do estado de Mato Grosso, nosso colega senador Pedro Taques, o vice-governador do estado de Goiás, senador José Medeiros e o senador Flecha Ribeiro. Na ocasião, conversamos com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, senador Hélio José, que preside nesse momento a sessão do Senado Federal, para solicitar, em nome dos paraenses, e não só dos paraenses, mas eu diria dos diversos brasileiros de outros estados que sofrem com a não compensação pela perda do ICMS devido à exportação de produtos primários e semi-elaborados. A votação do Fundo de Exportação, senador José Medeiros, Vossa Excelência estava conosco na reunião lá no gabinete do senador Renan Calheiros, estava pautado para a reunião deliberativa do dia de amanhã, quarta-feira, e os governadores e os senadores fizeram um apelo ao senador Renan Calheiros para que ele pudesse fazer ainda hoje a votação, que era uma votação simbólica, porque é uma votação de consenso entre os senadores de todos os estados do Brasil. Então, não haveria problema de discussão do projeto, a não ser para fazer justiça a esses estados que estão recebendo o que lhe é devido, parte do que lhe é devido, de 2014. E o senador Renan Calheiros fez aquilo que assumiu conosco lá, pautando hoje, após a liberação da pauta com a aprovação das medidas provisórias. Eu tive a oportunidade de, quando votei no nome do diretor do DENIT, diretor-geral do DENIT, o Dr. Walter Casemiro, de fazer, mais uma vez, um pedido ao senador Renan Calheiros, que presidia a sessão naquele instante, de que não deixasse de pautar, tão logo fosse concluída a votação das autoridades, o Fundo de Exportação. E assim foi feito. Havia, por parte das lideranças dos diversos partidos, o compromisso também de que o projeto entraria e seria votado como foi de consenso. Então eu fiz questão, eu estava numa reunião, depois de ter votado na autoridade para o diretor-geral do DENIT, tive que me ausentar, fiz o apelo ao senador Renan Calheiros, mas fiz questão de vir ao plenário hoje para que, ao final da sessão, pudesse agradecer e dizer que, lamentavelmente, o estado do Pará, como o estado de Mato Grosso, estado de Minas Gerais, que são exportadores de produtos primários, eles têm são penalizados pelo governo federal. É fato que a Lei Candir foi aprovada no governo de Fernando Henrique Cardoso. É fato isso. É fato também que
Basta verificar a votação nos anais do Senado, àquela altura, para saber os senadores que votaram favoravelmente à Lei Candir. Eu não estava senador em 96. Mas naquele momento, o Brasil passava por uma dificuldade de ter um déficit na sua balança comercial. E havia necessidade de haver um incentivo à exportação dos nossos produtos brasileiros. E a forma de incentivar essa exportação, já que os produtos industrializados eram isentos de tributação na exportação, que também se isentasse na exportação os produtos primários e semi-elaborados. Mas que a perda de ICMS desses produtos primários e semi-elaborados que os estados exportadores tivessem, seria compensada pelo governo federal, que é o único beneficiado pelas exportações por ter um saldo da balança comercial positivo. No ano de 2014, senador Hélio José, o estado do Pará teve um saldo na sua balança comercial da ordem de 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. E recebeu da compensação da Lei Candir algo em torno de 220 milhões de reais. Se ele estivesse sendo possível tributar o saldo da balança, não é só o valor da exportação, eu me refiro ao saldo da balança. Com a alíquota de transação entre estados, ou entre países, 7% de ICMS, nós teríamos da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de ICMS. Né? Aos valores de hoje, de R$4, nós estamos falando em 5, 6 bilhões de reais que entrariam nos cofres do estado do Pará, ao invés dos 200 milhões que entram pela compensação da Lei Candir. Mas é fato também que é importante que se diga que a época do presidente Fernando Henrique, também os estados não eram compensados na sua totalidade, nos 100%, mas eram compensados em 80% do que perdiam de sua receita, de 70% do que perdiam da sua receita. E nos governos do PT, o que aconteceu? Essa compensação começou a diminuir, chegando hoje aos ridículos menos de 10% da perda de receita dos estados. Então, o estado como o estado do Pará, que tem a sua base econômica, 35% da sua base econômica na exploração mineral, que não deixa nada para o estado, porque o CEFEM, que é o royalty da mineração, está para ser discutido aqui no Congresso Nacional há 5 anos. Há 5 anos. O governo federal levou 3 anos para encaminhar o novo Código de Mineração. E o novo Código de Mineração está há 2 anos na Câmara Federal para ser votado, para vir para o Senado Federal. E nesse Código da Mineração, nós esperamos, os estados exportadores de minérios, que se faça correção do valor do CEFEM, que, diferentemente do royalty do petróleo, ele recolhe por ano, para todos os estados exportadores, algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões, quando o petróleo recolhe 25 a 30 bilhões de reais. Então, todos dois são produtos finitos, que ao longo de décadas de exploração, eles vão deixar de existir. Então, é preciso
que, através da CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, se possa mudar a base produtiva do Estado, como o Estado do Pará, que é um Estado minerador. Então, o governador Simão Jatene, ele tem que administrar o Estado do Pará, e eu já disse isso aqui diversas vezes, e os paraenses que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, eles sabem que 65% da economia do Estado do Pará não é tributada. Ou melhor, só é tributada 65% da economia do Pará. 35% que é correspondente à base mineral não é tributada. Então o governador tem que atender aos 8 milhões dos paraenses, aos 144 municípios do nosso estado, apenas com 65% da economia sendo tributada. Aí tem que atender na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, no lazer, no turismo, no esporte, e por aí vai o atendimento da população paraense. O que nós aprovamos no dia de hoje, como eu disse, se refere ao fundo de exportação correspondente a 1 bilhão e 900 milhões para serem distribuídos entre os estados brasileiros, que está congelado, senador Hélio José, há praticamente 10 anos, não muda de 1 bilhão e 900. Nós lutamos lá na CMO, quando vem o orçamento do Executivo, ele vem com 0 para atender a exportação, o fundo de exportação. É preciso que o Congresso Nacional faça a inclusão na lei orçamentária. E não conseguimos, em hipótese nenhuma, pelo menos corrigir pela inflação ao longo desses 10 anos esse valor de 1 bilhão e 900. E este ano passado, para completar ainda, a presidente Dilma resolveu não transferir o correspondente a 1 bilhão e 900. Está fazendo agora. No final de 2015, ela aprova o projeto, antes tarde do que nunca, né? Transferindo 1 bilhão e 900, o que caberá ao Estado do Pará algo em torno de 180 milhões, dos quais 25% vai para os municípios e 75% fica com o Estado. Mas e o Fundo de Exportação de 2015? Quando é que os estados irão receber? Hoje, na conversa que o governador Simão Jatene, o governador Pedro Taques e o vice-governador de Goiás tiveram, e a bancada, alguns senadores da bancada do PSDB, foi-nos dito que a senadora Lúcia Vanha teria apresentado um projeto que nós temos que aprovar rapidamente, em que permitia aos estados receber o valor do FEPEX de 2015, novamente em 1 bilhão e 900, em títulos do Tesouro, já que o governo não tem recursos para bancar o pagamento, que eles fizessem esse pagamento com título do Tesouro, e que os estados pagariam a sua dívida que tem com a União com esses títulos, porque a União não vai deixar de receber o próprio título emitido por ela. Então eu acredito, e vou procurar a senadora Lúcia Vanha, para que possamos também fazer esse projeto tramitar o mais rapidamente possível, para que isso possa vir a acontecer ainda em 2015. E os governadores que estão atravessando uma dificuldade que transmitida pelo desgoverno
que aí está, eles precisam e devem ter o pagamento, pelo menos, daquilo que lhe é devido, que não é favor nenhum do que a União está fazendo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Estado do Pará, ele, apesar de todas essas dificuldades, o governador Simão Jatene continua fazendo investimentos no Estado. Não parou de fazer investimentos. Diminuiu o ritmo, é verdade, mas o Estado continua equilibrado. É o Estado da União, da Federação Brasileira, que tem o menor coeficiente entre a dívida fundada e a receita corrente líquida. Apenas de 0,10. 0,10, quando pode chegar até 2 vezes. Ou seja, aí é a menor dívida de todos os 26 estados e do Distrito Federal, todo o Brasil. E o Estado do Pará é penalizado porque tem financiamentos aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional, junto ao BNDES e junto à CAF, e o governo federal, o ministro da Fazenda, não libera esses financiamentos para o Estado, dizendo ele que isso vai prejudicar o superávit primário. Então ele penaliza os paraenses porque não tomaram o empréstimo antes. Então, com o empréstimo aprovado, e o governo federal, além de penalizar por não compensar da Lei Candir, penaliza duplamente por não liberar esses empréstimos. Eu quero, encerrando, pedir ao deputado Quintão, do PMDB de Minas Gerais, que ele faça, por favor, o seu parecer na Comissão Especial da Câmara sobre o Código de Mineração, e que ele não venha com o parecer que foi apresentado há 3 semanas atrás, e que, de forma absurda e incompreensível, inaceitável, ele propõe a diminuição da alíquota do CEFEM, quando todos os estados mineradores lutam para que haja uma majoração da alíquota e a mudança da base tributária, o deputado Quintão vem no sentido contrário e reduz a alíquota de 2% para 1% quando a commodity minério de ferro estiver em $60. Historicamente, o preço da tonelada do minério de ferro gira sempre em torno de $60. Os $130 que atingiu em anos passados é um ponto fora de curva. Como o barril de petróleo a $140 é um ponto fora de curva. O barril do petróleo, historicamente, gira em torno de $50, $60. Então, as mineradoras não podem raciocinar que hoje a commodity do minério de ferro é $60, porque já foi 140. Quando foi 140, a companhia Vale teve um lucro em um ano de 40 bilhões de reais. E quando teve o lucro de 40 bilhões de reais, ela não lembrou de dizer, não, eu vou tirar uma parte desse lucro e vou ajudar os estados da onde eu tiro a riqueza, onde eu deixo o buraco, onde eu deixo as demandas. Não, ela ficou com lucro e foi aplicar, não no Pará, foi aplicar na África, foi aplicar na Austrália, foi aplicar em todos os países onde ela tinha interesse de fazer a mineração. Ora, quando o minério de ferro vem para o valor que é histórico, ela vem fazer pressão no Congresso Nacional para que reduza a alíquota. É um absurdo um negócio desse. Não é possível. Eu quero pedir o apoio dos meus pares no Senado Federal. Esse projeto vai vir para cá e nós vamos, não só os estados mineradores, não só o Pará,
não só Minas, não só Goiás, não só a Bahia, que são estados mineradores, não só o Espírito Santo, que também tem a mineração de pedras ornamentais, mas todos os estados que sejam parceiros dos estados mineradores e possamos fazer justiça para que os paraenses e todos os brasileiros desses estados possam ter o retorno daquilo que é seu, porque o imposto que está sendo não cobrado é estadual, Então é o governo federal usando o imposto estadual que tinha que compensar e não faz. Agora não faz, primeiro porque é um governo que não tem compromisso, Eu lembrava hoje, senador Hélio José, lendo os jornais, pelas notícias que foram divulgadas da reunião que houve do governo, eu me lembrava do jornalista Stanilau Pontes Preta, não sei se Vossa Excelência se lembra dele, tá? Que se fosse vivo hoje, estava nadando de braçada, porque teria matéria diária para colocar no seu festival de besteira que assola o país, que era a coluna que ele fazia. Então, realmente o que foi feito pelo governo e o que tem sido feito por esse governo, que aí está, é um festival de besteira que assola o país. Porque é um governo que tem o descaramento de propor para a sociedade brasileira, para fazer o ajuste fiscal em cima dos funcionários, do congelamento dos salários dos funcionários. E Vossa Excelência, senador Hélio José, em todas as oportunidades diz que Vossa Excelência é um técnico, do Ministério das Minas e Energia, ou seja, é um funcionário graduado, e sabe quanto pesa ter o seu salário congelado. Além de congelar o salário, ele suspende todo e qualquer concurso. E mais do que isso, aumenta o imposto no mercado imobiliário, na transação imobiliária. Ou seja, ao invés de facilitar a vida dos brasileiros, ele quer que os brasileiros paguem pelos erros e pelas safadezas feitas pelo PT ao longo desses 12 anos. Então, isso nós não podemos aceitar. E aí vem querer ressuscitar a CPMF. Parece brincadeira que o governo venha propor isso. E oferece, senador Hélio José, como parte do esforço do governo, uma economia de 200 milhões de reais, com a diminuição de cargos de livre provimento, com a diminuição de ministérios. Só que há mais de mês que a presidente fala disso e não diz o que é que ela vai diminuir. Hoje, se você procurar no Diário Oficial, não tem nada em relação àquilo que foi publicitado. Por quê? Porque nem eles sabem o que eles vão fazer. Eles dizem e depois vão tentar fazer os projetos, só que vai ter que tramitar pelo Congresso, e o Congresso vai defender o povo brasileiro. Nós não vamos aceitar aqui que o povo brasileiro pague esta conta. Nós precisamos colocar o Brasil, evidentemente, no caminho do desenvolvimento, mas não dá para manter um governo, máquina que foi transformada num paquiderme pelo PT e aumentando a carga tributária que é insustentável já na economia brasileira. Então não dá para fazer isso. O que é preciso fazer? Dar o exemplo. O que é que a presidenta Dilma tinha que fazer? Cortar, fazer o ajuste dos 30 bilhões dentro da máquina, e não querer que os brasileiros paguem a conta como eu disse, dos erros cometidos, que ela até hoje não assume, e dos malfeitos cometidos, que todo o Brasil está tomando conta e se indignando no Brasil afora. No meu estado, senador Hélio José, e acredito que aqui no Distrito Federal, quando Vossa Excelência sai às ruas ou procura as suas bases, o pedido que se ouve
é tirar essa presidente que aí está. É só o que se ouve no Estado, pelo menos no meu Estado. Eu acredito que é no Brasil inteiro. Então, eu lamento que o Brasil esteja passando essa dificuldade. Nós estamos aqui para ajudar o Brasil. Não nos negamos a discutir qualquer proposta de ajuste que vier, mas que venha algo que seja palatável, que seja consciente, porque querer que o ajuste seja feito só em cima dos brasileiros não dá para aceitar, e nós não vamos aceitar, e tenho absoluta certeza que o Congresso irá derrubar todas as propostas que foram anunciadas pela mídia no dia de hoje, sem nenhuma explicação, sem nós sabermos como vai ser feita. Só sabemos que ela buscou fazer o ajuste em cima do funcionalismo e no aumento de impostos, ou seja, em cima dos brasileiros. E aí a obrigação nossa é trabalhar pelo Brasil, é defender o nosso Estado e defender a nossa população. Muito obrigado, presidente.